Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai dar continuidade aí na criação das variáveis. A gente já viu ali as variáveis definidas pelo sistema, variáveis simples que a gente pode criar ali dentro do nosso GTM. E agora a gente vai ver as variáveis JavaScript, que são variáveis um pouquinho mais complexas, mas eu já deixei aqui, são variáveis de código. Porém eu já deixei aqui os principais códigos que a gente vai utilizar para vocês e também vou mostrar uma forma de vocês conseguirem ter uma autonomia para criar os próprios códigos. Então, alguns anos atrás, precisava entender bastante de programação para conseguir fazer uma implementação boa. Mas hoje, com o uso aí das inteligências artificiais, a gente consegue, de forma bem simples, até conseguir criar um código que vai funcionar para aquela determinada função que a gente precisa. Então, aqui dentro da documentação, a gente tem aqui os códigos. Basicamente, eu deixei dois códigos para vocês, porque essas variáveis de captura, quando a gente está falando de um campo, a gente tem que entender o que é um campo, né? Basicamente, se eu acessar aqui o meu site, deixa eu acessar uma página que tem um formulário. Aqui na página que tem um formulário, percebam que eu solicito aqui o nome completo do usuário, o e-mail, o telefone, tem um campo aqui para o usuário escolher o tipo de serviço que ele quer e fazer uma descrição do projeto. Cada um desses locais que o usuário pode preencher a informação, a gente chama de campo. Então, esses campos têm alguns parâmetros pelos quais a gente pode saber que é esse determinado campo. Então, como a gente faz para saber as identificações desse campo? Passando o mouse em cima do campo onde o usuário preenche a informação, a gente pode clicar com o botão direito, vir aqui em inspecionar e vai abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor. Percebam que quando eu cliquei, se eu clicar com o botão direito novamente e vir em inspecionar, ele já me deixa uma linha marcada aqui no canto direito, tá? Aqui dentro de Elements, ele tem essa linha aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima dessa linha, percebam que ele me mostra aqui no canto esquerdo o campo selecionado, ou seja, essa linha é referente a esse campo. Se eu descer aqui para baixo, essa linha é referente àquele outro, essa linha aqui é referente à div completa, aqui a gente tem uma outra linha referente a outro campo, outra linha referente a outro campo e assim por diante. Então, no caso, a gente quer falar desse campo em específico. Para facilitar, se vocês se perderem aqui, sempre voltem com o botão direito em cima do campo e cliquem em inspecionar, que já vai vir automaticamente para o campo em questão. Nesse caso, o campo é um input, é um local que o usuário vai colocar a informação, e eu tenho algumas identificações dele, como por exemplo, o type, é um tipo de texto, eu tenho o ID dele, que nesse caso é nome, eu tenho o name dele, que também nesse caso é nome, eu tenho a class dele, que no caso é form input, e eu tenho o placeholder, digite seu nome completo. O placeholder é o que está presente aqui dentro do campo já por padrão. Beleza, e por que isso é importante quando a gente vai fazer o tratamento? Por que vocês precisam conseguir identificar algum campo? Porque é através de algum desses identificadores que a gente vai conseguir criar uma lógica para capturar esse campo. Então, por exemplo, no meu campo de nome completo, o ID dele é nome. Se eu vier inspecionar o meu campo de e-mail, percebam que o ID dele é e-mail. Se eu vier no meu campo de telefone, o ID dele é fone. Então, cada campo tem um ID específico, assim como um name específico. Em alguns casos, dependendo do formulário, você não vai ter o ID, em alguns casos você não vai ter o name, mas por padrão, a gente sempre vai ter ID ou name. Se não tiver nenhum dos dois, solicite para quem desenvolveu o site, ou se você tem um formulário HTML para adicionar o ID ou o name do campo. E se mesmo assim você não conseguir o ID ou o name do campo, você pode utilizar alguma outra identificação, como por exemplo o placeholder. Aqui nos códigos que eu vou fornecer para vocês, a gente tem os códigos tanto por ID quanto por name, que na grande maioria das estruturas já vai funcionar, e se por acaso na tua estrutura o formulário não tiver nem ID nem name, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar o código para pegar o dado pelo placeholder. Beleza? Então nesse primeiro momento a gente já entendeu como a gente pega o ID de algum campo, já entendeu que esse ID vai diferenciar o campo quando a gente está falando aqui no nível da programação do site. Agora a gente vai entender como que a gente cria de fato as variáveis para capturar esses dados. Então nossa primeira variável vai ser a variável para capturar o e-mail do campo. Percebam que essas variáveis, tanto por ID quanto por name, são códigos. Esse código, explicando aqui de forma resumida, ele basicamente cria uma função que vai pegar o valor do campo com o ID e-mail, e aí é muito importante quando a gente for colar esse código aqui na nossa implementação, a gente mudar o ID pelo ID do nosso campo, e ele vai simplesmente retornar esse valor. Ou seja, ele só faz isso, ele captura aquela informação e te traz aquela informação. E o código por name, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar o valor deste campo, só que agora através do name do campo, e não através do ID. Então, se dentro do teu campo você tem um ID, sempre prioriza usar o ID, que normalmente ele é único por elemento. Se você não tem ID no seu formulário, aí sim pode utilizar a função de name. Então sempre tu vai utilizar um ou outro.
Vamos começar aqui pelo ID então. Vou copiar esse código aqui, vou vir aqui no meu GTM, vou criar uma nova variável. Essa variável vai ser do tipo JavaScript personalizado. E aqui dentro eu vou colar o meu código. E depois que eu colei então o código, eu preciso garantir que o ID do meu campo seja igual ao que está aqui. Então, por padrão, sempre apaga o que tiver aqui. Vamos acessar o nosso site, vir aqui no campo de e-mail, clicar em inspecionar. E aqui a gente tem o nosso ID. Quando a gente for copiar ele, é só o que está entre aspas. Aqui fica muito claro de diferenciar porque ele até deixa uma outra cor. Então, se clicar 2 vezes, a gente já vai selecionar, basta copiar. Então, sempre que a gente for copiar, a gente vai copiar só o que está entre as aspas, nunca as aspas junto, beleza? E vamos colar aqui então. No meu caso, o ID do meu campo de e-mail é e-mail. O nome dessa variável eu vou colocar que é uma variável do tipo captura, ou eu posso colocar uma variável do tipo formulário, eu posso definir um nome. A ideia do nome é eu conseguir identificar essa informação de forma fácil, então eu vou colocar aqui formulário e-mail. Além disso, dentro das nossas variáveis, não apenas da variável JavaScript, elas possuem uma função da gente poder determinar o valor do formato. Então, no caso, o e-mail, como vocês vão entender mais à frente, para a grande maioria das plataformas, precisa ser em letra minúscula. A gente pode, obviamente, colocar dentro do nosso código uma função para fazer isso, mas dentro do GTM ele também tem essa nossa opção de alterar para, e aí a gente pode definir maiúsculas ou minúsculas. Assim, o nosso valor aqui dentro sempre vai ficar em minúsculas, e a gente não precisa fazer essa função no código. Beleza? Variável de e-mail, então, criada. Quando a gente vier visualizar, vou acessar aqui a minha página, percebam que a variável faz a captura do campo de e-mail e que ela só vai ter um valor definido, e aí a importância da gente entender a lógica de eventos, depois que eu preencher. Então, se eu vier aqui e der um clique, percebam que não tem nada digitado no meu campo, a minha variável de formulário e-mail está vazia nesse meu primeiro clique. Se eu vier e preencher aqui rafael@gmail.com e der mais um clique, ou seja, no meu clique 10 agora a variável estava preenchida, eu tenho que o meu formulário e-mail, a minha variável formulário e-mail, está me trazendo rafael@gmail.com. Se por acaso eu vier aqui colocar .br e der mais um clique, percebam que nesse meu último clique, o clique 14, vai atualizar a minha variável para rafael@gmail.com.br. Perfeito, então nossa variável aqui de captura do e-mail está funcionando perfeitamente, está capturando o e-mail. Eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula também como a gente faria a captura pelo name. Então basta a gente vir aqui, copiar o nosso código, vou acessar aqui o meu GTM novamente, fechar aqui a janela, acessar o GTM novamente e vou criar uma nova variável JavaScript. Ou simplesmente copiar esse modelo que a gente já tem. Então deixa eu fazer uma cópia desse modelo. Vou colar um novo código, vou deixar aqui também para alterar para minúsculas, e aqui eu vou definir que vai ser a minha variável e-mail, eu só vou colocar aqui no final para eu identificar pelo name. E aqui dentro é muito importante, dentro das aspas aqui, onde eu estou definindo o name do meu campo, apagar esse name e pegar o name do campo do meu formulário. Então eu vou acessar ele aqui, vou clicar para inspecionar, eu tenho aqui que name é igual a e-mail, eu copio o e-mail e vou colar aqui entre as aspas. Então eu defini que name é igual a e-mail, e eu quero que me retorne esse valor. Vou salvar, e quando eu vier visualizar, a ideia é que essa variável também me traga o e-mail. Beleza? Então eu vou digitar aqui e-mail@gmail.com, dar um clique aqui do lado de fora, e a gente tem aqui o nosso clique 10. Nesse clique 10, nossas variáveis estão me retornando. Tanto a variável que eu criei anteriormente pelo ID, quanto a variável pelo name estão me retornando a informação. E se por algum acaso o meu campo não tivesse nem ID nem name, eu poderia vir aqui, copiar algum desses meus códigos, abrir aqui o GPT, e aqui dentro do GPT então colar o meu código e solicitar para que ele crie uma variável JavaScript para o Google Tag Manager Web que retorne o valor preenchido no campo com placeholder. E aí eu venho aqui dentro do meu campo, pego o placeholder dele, que nesse caso é digite seu melhor e-mail, e vou colar aqui. Ele já vai me dar uma explicação de como fazer isso e me retornou o código. Basta eu copiar esse código então, vir aqui dentro do GTM, vou duplicar aqui uma dessas variáveis. Então imagina lá que meu campo não tinha nem ID nem name, o que vai ser muito difícil de acontecer, tá? A gente também pode capturar pelo placeholder, por exemplo. Não é o indicado, porque o placeholder pode estar presente em mais de um campo e também não seria o identificador específico de um campo,
mas em alguns casos onde a gente não tem ali como colocar um ID ou um name, às vezes é a única forma possível. Então, se eu vier aqui agora e acessar o meu debug e preencher aqui e-mail@teste.com e der um clique, eu vou ver aqui no meu ClickDesk que dentro das minhas variáveis eu tenho o e-mail@teste tanto pela variável que captura pelo ID, quanto pela variável que captura pelo name, quanto pela variável que captura pelo placeholder. Então vamos aprender como criar a variável que vai capturar o nome completo. Então, se você tem um campo ali no seu formulário que pede um nome completo do usuário, a gente pode utilizar uma variável dessa forma. Nesse cenário eu vou utilizar aqui só o ID, espero que você já tenha entendido a forma de utilizar o ID, o name ou qualquer outro identificador do campo. E então agora eu vou sempre fazer apenas por uma das formas, no caso o ID, que é a melhor das formas. Então eu vou pegar aqui dentro do meu GTM, vou criar uma nova variável do tipo JavaScript personalizado e vou colar o código que vai fazer a captura do meu nome completo. Na verdade, esse modelo de variável pode ser utilizado para capturar qualquer informação de qualquer campo através do ID, né? Nesse caso aqui vai ser o ID de nome. Então vou acessar aqui, vou clicar com o botão direito em cima do campo, vir em inspecionar e eu tenho aqui a identificação do meu campo de nome completo. Eu vou pegar aqui o ID, que nesse caso é nome, e vou vir aqui no meu código e vou colocar aqui que o ID do meu campo é nome. Aqui em valor do formato eu vou alterar para minúsculas. E vou definir aqui que o nome dessa variável vai ser formulário nome completo. E vou salvar. Agora eu vou visualizar e vamos ver se ela funciona. Ela vai basicamente fazer a mesma função que a variável de e-mail, se vocês analisarem o código é exatamente o mesmo, simplesmente a gente alterou o ID pelo qual a gente está identificando o campo. Então, deixa eu ver aqui a página que abriu, vamos digitar aqui nome completo, vamos digitar aqui também e-mail@teste.com e vamos clicar aqui, a gente já testa de novo. Então aqui, ó, as variáveis de e-mail funcionando normalmente, como a gente já tinha visto de antes, agora é de nome completo, também me retornando aqui o nome completo, variável simples de captura. Porém, quando a gente está falando do nome do usuário, quando a gente quer enviar essa informação, por exemplo, para o Meta solicita na documentação que a gente separe esse nome completo em first name e last name. Esse first name não fica bem claro na documentação se deve ser apenas o primeiro nome ou se deve ser todos os nomes menos o último. O last name fica claro na documentação que deve ser apenas o último nome. Então, existem algumas formas da gente fazer essa separação. Por padrão, a gente utiliza sempre todos os nomes menos o último como first name e o último nome apenas como last name. Então existem variáveis, códigos que fazem isso de forma automática pra gente. As nossas variáveis aqui, por exemplo, de first name, que tem a função de capturar todos os nomes menos o último. Então, se a gente analisar aqui dentro do código, percebam que tudo que tem depois de duas barras, que fica até nessa outra cor, é simplesmente uma explicação do que a linha está fazendo. Então essa primeira linha ela pega o valor do campo através do ID, que nesse caso é nome completo. Esta outra linha vai separar o nome em palavras, então se o usuário digitou Rafael Pedro Negrini, vai digitar lá Rafael Pedro Negrini. E aqui embaixo ela vai remover o último sobrenome, ou seja, do exemplo de 3 nomes que eu dei, ela vai retirar o terceiro e vai me retornar os outros 2 nomes. Se existe apenas um nome naquele campo em questão, ela vai retornar aquele nome. Então vou fazer a cópia dela. A variável de name é a mesma função, mudando apenas a forma que o campo é capturado, ou seja, a gente tem uma função para capturar através do ID e é uma função diferente para capturar através do name do campo. Então vou copiar aqui através do ID, vou acessar o meu GTM, vou vir aqui e vou duplicar essa variável de nome completo e vou alterar aqui o valor. Eu sei que o ID do meu campo é nome, então eu já vou colocar aqui ID igual a nome. E basicamente eu só preciso alterar o nome dela aqui para first name. Então, essa é a variável que me traz o dado do formulário e o dado é o first name. Vamos salvar e vamos visualizar se ela faz o papel dela. Conectar. Vamos preencher aqui João e dar um clique. Quando eu digito apenas João, percebam aqui que a variável nome completo retorna João e a first name também retorna João. Se eu digitar agora João Pedro e der um clique, percebam que a variável de nome completo retorna João Pedro, mas a variável first name está retornando só o primeiro nome. Se eu digitar João Pedro Augusto, der mais um clique, minha variável de nome completo retorna o nome completo, a variável de first name está fazendo a função dela, que é sempre tirar o último nome. Se além de Augusto tiver aqui um Silva, e o usuário der mais um clique, a gente vai ver que ela pega os 3 primeiros nomes e retira o último. Então a variável está fazendo essa função. Uma outra forma da gente fazer isso é através de uma variável que a gente já tenha no nosso container. Então, em alguns casos, a gente tem o nome do usuário sendo pego diretamente do data layer, como a gente vai ver mais para frente. Então pensa que essa daqui seria uma variável que vai me trazer essa informação, o nome completo do usuário.
eu não tenho como capturar essa informação pelo ID do campo. Então eu posso utilizar uma variável para limpar o valor da outra, ou seja, para tratar o valor de outra variável. Então eu tenho uma variável que tem um valor básico e uma outra variável que faz uma mudança nesse valor básico. Então vamos entender como fazer isso na prática. Eu vou copiar aqui o meu código de first name e, basicamente, para a gente fazer isso, a gente só precisa definir aqui dentro qual é a nossa variável. E para fazer isso, então, referenciando outra variável que já tem aqui no nosso container, como no caso a variável de nome completo, ou seja, a gente já tem uma variável que traz todo o nome do usuário, mas eu quero, com essa minha segunda variável de first name, pegar o valor de nome completo e separar ele. Então eu não estou mais pegando diretamente do ID do campo, eu não estou mais falando sobre o campo do formulário, mas sim dessa variável que eu já tenho no meu container. Então, nessa linha onde eu defino que a variável nome é igual a esse código aqui, basta eu apagar esse código, abrir duas chaves, e aqui a gente consegue trabalhar as nossas variáveis e selecionar minha variável formulário nome completo. Ou seja, agora o que esse código faz? Ele define que eu tenho uma variável chamada nome, que o valor dela é o valor da minha variável formulário nome completo, que a gente criou anteriormente, e ela vai fazer a função em cima dela então. Ela vai dividir, vai tirar ali o último sobrenome e vai retornar o first name. Então eu vou salvar ela aqui, vou colocar aqui, ó, pelo nome completo. E vou visualizar. Na prática, as duas variáveis vão fazer a mesma coisa. Elas vão me retornar o first name. Então, quando eu preencher aqui João Pedro e der um clique, a variável vai me retornar aqui apenas João. Tanto a first name normal, pelo ID do campo, quanto a first name pela variável de nome completo. Mas elas fazem isso de forma diferente. Então, em alguns cenários, quando você não tem um ID do campo, mas você consegue capturar o nome de alguma outra forma, como a gente vai ver aí no decorrer do curso, como por exemplo pelo DataLer, existe essa forma da gente separar o first name do usuário através de uma variável que já existe no nosso container. Beleza? Então o first name a gente também já visualizou e vamos criar aqui o nosso last name, que vai fazer basicamente o contrário da nossa variável de first name. Ela captura o dado através do ID do campo, divide ele em partes, mas nesse caso retorna apenas o último nome. Se existir apenas um nome, vai retornar undefined. Então vou clicar aqui para copiar o código, vou abrir aqui o GTM Web, inclusive deixa eu já fechar essas outras páginas. Vou criar uma nova variável ou duplicar uma variável do tipo JavaScript que eu já tenho aqui, então vou fazer uma cópia dessa. Vou colocar que o nome dela agora vai ser last name, vou apagar o código e colar o código que eu copiei aqui da minha variável de last name. E eu preciso alterar o ID do campo para o ID do meu campo do formulário, que nesse caso é nome. E basta eu salvar. Vamos visualizar e fazer o teste de mais essa variável. Entrar aqui na página que tem o formulário. E vamos preencher aqui, João Pedro. Dar um clique. Minha variável, no meu clique 10, que é o clique que eu já preenchi os dados, eu tenho aqui nome completo igual a João Pedro, last name Pedro e first name João. Ou seja, elas estão cumprindo o papel delas. Se eu adicionar aqui um Pedro Augusto e dar um clique, a ideia é que a last name me retorne apenas Augusto e a first name João Pedro. Assim como eu posso também, no meu código, definir que a variável de first name deve retornar apenas o primeiro nome. Para isso é só a gente pegar o nosso código base e colocar no GPT ou no Cloud ou qualquer IA que você utilize e solicitar para ele fazer essa mudança. Beleza? Então agora vamos para a nossa próxima variável, captura de fone. Essa variável de captura de fone ela é um pouquinho mais complexa, por quê? Além dela pegar o valor do campo, ela vai remover todos os caracteres que não são numéricos, ou seja, se tem hífen no número, se tem parênteses, normalmente quando tem o DDD, se tem qualquer outro caractere que não seja numérico, ela vai remover. E ela também vai fazer uma função que é muito importante para as plataformas de anúncio, porque elas pedem que a gente envie o DDI do usuário, ou seja, elas pedem que a gente envie qual é o código do país que esse usuário está, que no caso do Brasil é 55, no caso dos Estados Unidos é o código 1. No caso do Meta, ele pede que a gente envie esse número sempre limpo, porém com 55 na frente. Depois a gente vai ver que o Google pede que a gente coloque um mais antes do 55 também, o TikTok também pede isso, mas nesse primeiro momento a gente vai criar essa variável que simplesmente vai adicionar esse 55. Porém, existem alguns casos que o usuário pode digitar manualmente já o DDI do país, ou o próprio campo do formulário adiciona. Então, dentro desse código, a gente tem uma função que vai verificar duas coisas. Primeiro, se ele já começa com 55, e se ele tem menos de 11 caracteres, que aqui no caso do Brasil é o número de 9 dígitos mais o DDD.
Se ele cumprir esses requisitos, ele adiciona o 55, ou seja, se ele tiver menos de 11 caracteres, ele vai adicionar o 55. E com isso, a gente vai ter o nosso número já tratado da forma que a gente pode utilizar para as plataformas. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o meu ID do campo para a gente fazer esse processo. Vou criar uma nova variável do tipo JavaScript personalizado e colar o meu código aqui dentro. Eu preciso aqui dentro desse código alterar o ID do meu campo, que nesse caso está telefone. Deixa eu confirmar qual é o ID do campo do meu formulário. Inspecionar o campo onde o usuário preenche o telefone. Nesse caso o ID é fone. Eu vou alterar aqui dentro e vou criar aqui a minha variável, que vai ser variável do formulário, fone. Eu posso definir aqui formato meta, por exemplo. E quando eu vier em visualizar e clicar para conectar, quando o usuário preencher o telefone aqui 54987654321 e der um clique, a ideia é que essa variável já me traga tanto o número que o usuário preencheu, o 54987654321, como adicione esse 55 na frente para ficar na formatação específica. Se por acaso o usuário já tiver preenchido o 55, ou seja, o usuário já vier aqui e colocar o 55, a variável vai entender que o número tem mais de 11 caracteres e não vai adicionar aquele 55 e vai nos retornar o número então já no formato que a gente também precisa. Então beleza, agora vimos aqui como a gente faz essa variável de captura de fone no formato do meta. Vamos ver aqui como a gente faz no formato internacional, que a maioria das plataformas utiliza, que é o formato mais, DDI, DDD e o número. Nesse caso, o código ele basicamente faz a mesma coisa que o código anterior, só que no final ele sempre vai adicionar esse mais. Então basta a gente copiar, vir aqui no nosso GTM, vou copiar uma dessas variáveis aqui de formulário, vou colar aqui o meu código e vou colocar aqui que agora é o formato internacional. E preciso aqui colocar o ID do meu campo, que no caso é o ID, clicando em inspecionar aqui em cima, o ID fone. Então eu vou colocar aqui o ID fone e vou salvar. Quando eu vier em visualizar, então abriu aqui o debug, vamos colocar o número do telefone, dar um clique aqui do lado de fora, temos o evento após o preenchimento, e a gente vê aqui que a nossa variável de fone no formato do meta está nos trazendo o número completo e a fone no formato internacional também e adicionando o mais antes. Então está cumprindo também sua função. Então, por padrão, na grande maioria das implementações em que a gente vai fazer o traqueamento para enviar dados do usuário, são essas variáveis que a gente vai utilizar para fazer a captura no formato já que as plataformas pedem. Também a gente pode utilizar variáveis JavaScript para outras funções, como por exemplo, eu quero validar se o e-mail que o usuário preencheu em algum campo é um e-mail válido, é um e-mail correto, que está preenchido ali com arroba, com um ponto, no formato de e-mail. Então eu posso, por exemplo, vir aqui na minha variável de validação, fazer uma cópia dela, criar uma nova variável aqui dentro do GTM Web, também variável JavaScript personalizado, e colar o valor. Eu posso tanto pegar o e-mail aqui que vai ser analisado pelo campo, né, ou seja, pelo ID do campo, assim como eu posso pegar pela variável que eu já tenho aqui que me traz a informação do e-mail. Então eu tenho aqui minha variável formulário e-mail, eu vou criar aqui a minha variável formulário validação de e-mail e vou salvar. Essa variável ela simplesmente vai analisar se o e-mail está preenchido em um formato de e-mail e vai me retornar true ou false. E eu posso usar isso, por exemplo, em um acionador de envio de formulário manual. Normalmente, quando a gente vai fazer um acionador de envio de formulário, o próprio formulário já nos dá um evento para a gente entender que o formulário foi enviado. Já acontece um evento aqui dentro do nosso resumo. Mas, em alguns casos, esse evento não acontece e a gente precisa criar manualmente através de clique. Então, serve para a gente validar que de fato o usuário preencheu o e-mail válido antes da gente disparar nossa tag de lead, por exemplo. Então, eu vou acessar aqui o GTM que abriu e vou digitar aqui no campo de e-mail, por exemplo, só João. Dar um clique. Percebam que a minha variável aqui de e-mail está me retornando João e a minha variável de validação de e-mail, que está aqui embaixo, ela está me retornando false. Por quê? Ela está analisando que João, que é o valor da minha variável que eu defini aqui dentro, não é um e-mail. Se eu vier aqui e digitar @gmail.com, agora sim tem um formato de e-mail e der um clique aqui fora, no meu clique que eu já tenho o e-mail válido, a minha variável está me retornando true, ou seja, joão@gmail.com é um e-mail, ela me retorna true. Então existem formas da gente fazer validações através de variáveis. Por exemplo, se eu quiser vir aqui e criar uma variável, preciso que crie uma variável JavaScript personalizado do Google Tag Manager para validar se um número de telefone que tenho salvo na variável. Eu vou
pegar o nome da minha variável que tem o número de telefone, é a variável formulário, deixa eu copiar aqui que fica mais fácil, formulário fone no formato do meta, aqui, ó, esse é o nome. Então preciso que crie uma variável personalizada do Google Tag Manager para validar se o número de telefone que tenho salvo na variável tem mais de 11 dígitos. Aqui só supondo algo, tá? Só para mostrar como vocês conseguem criar. Obviamente a gente não vai utilizar isso para nada, mas caso vocês em alguma implementação específica precisem criar uma variável que traga essa informação, que faça essa validação, através de JavaScript vocês conseguem. Então ele já me gerou aqui e já tem a explicação, ó, recupera o valor da variável GTM com o nome da minha variável que eu já dei para ele. Se não houver valor, ele retorna falso. Ele vai remover tudo que não é número e vai verificar se tem mais de 11 dígitos. Então, quando eu vier aqui, eu vou duplicar essa minha variável, vou colar ela aqui. Ó. Sempre quando a gente cria um código no GTM, no Cloud, que a gente referencia alguma variável, ou seja, a gente falou que o valor é igual a essa variável aqui, e a gente sempre sabe que é uma variável quando estiver entre duas chaves. Quando está entre duas chaves, a gente está falando de uma variável aqui do GTM, ou seja, alguma informação dinâmica. A gente pode apagar, abrir duas chaves de novo e digitar aqui, ó, variável do tipo fone no formato do meta. E colocar novamente, para que o GTM realmente referencie que é uma variável e não um texto qualquer ali. Beleza? Então aqui essa vai ser a minha variável do tipo formulário. Fone tem mais de 11 dígitos. Quando eu vier aqui para visualizar, vai abrir novamente o meu GTM. Então sempre que vocês fizerem uma mudança, outro ponto importante, sempre que fizer uma mudança aqui no ambiente do GTM, precisa recarregar, ou seja, fechar o debug anterior e visualizar novamente. Se você ficar fazendo mudanças aqui, mas ficar sempre com o mesmo debug, você não vai ver as mudanças aqui dentro. Ou seja, fez uma mudança, vai fechar o debug que você tinha, pode fechar todas as janelas, e vai abrir ele novamente, para que aí sim as mudanças que você fez, você consiga testar. Abriu aqui o GTM, se eu digitar aqui, por exemplo, um número aqui que tem menos de 11 dígitos, percebam que a minha variável aqui de fone tem mais de 11 dígitos me retorna false, porque obviamente tem menos de 11 dígitos. Se eu vier aqui digitar o número completo, que aí sim vai ter 11 dígitos, e der mais um clique, né, obviamente, para ter um evento após esse clique, eu tenho então aqui a minha variável fone tem mais de 11 dígitos me retornando que true, ou seja, tem mais de 11 dígitos. Então as variáveis JavaScript têm as funções ali de capturar valores que a gente vai utilizar, mas também tem funções para que a gente tenha informações específicas caso a gente precise em alguma implementação. Assim como, por exemplo, se eu quiser pegar o que o usuário selecionou nesse campo, eu posso inspecionar ele, vir aqui, copiar, vir no GPT, colar o código do meu campo. Então eu basicamente colei toda a informação do campo, daquele campo de seleção do tipo de serviço que o usuário quer. Eu posso solicitar aqui, preciso de uma variável que retorne o que o usuário escolheu neste campo, que é um campo em que o usuário pode fazer a escolha. Ele vai gerar aqui toda a descrição, vai inclusive explicar como criar a variável, e a gente vai precisar simplesmente disso aqui, desse código. Viemos aqui no GTM, vamos criar um novo código, JavaScript personalizado, vou selecionar aqui, vou colocar aqui, formulário, tipo de serviço. É uma variável, obviamente, que a gente não vai enviar para as plataformas, a menos que a gente queira fazer uma diferenciação de eventos lá dentro da plataforma, como a gente vai ver. Mas que em alguns casos, por exemplo, você está criando a estrutura aí de uma empresa que presta diversos tipos de serviço. Você quer criar uma planilha que vai marcar todos os leads, todo mundo que enviou aquele formulário para você ter um registro. Você consegue ter essa informação lá dentro da planilha também. Então, se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, mentoria, percebam que no meu clique 10, a minha variável aqui do tipo serviço está me retornando mentoria. Se eu vier aqui e selecionar para implementação, no meu último clique, ela muda para implementação. Então, eu consigo pegar esse valor dessa variável e enviar para onde eu quiser depois com as tags, como a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então, esse é um resumo aí das nossas variáveis JavaScript. Aqui a gente tem as principais variáveis que a gente vai utilizar nas implementações, os principais códigos, mas eu também quero que vocês tenham a autonomia de saber criar os próprios códigos junto com as IAs. Então, a ideia é sempre vocês exemplificarem muito bem o que vocês estão fazendo e aonde estão fazendo. Então, sempre comecem o prompt explicando que vocês estão dentro do GTM Web, que vocês precisam criar uma variável específica, qual é a função que vocês precisam que ela faça e o referenciador dessa informação, que pode ser uma variável, já que vocês tenham no GTM, ou seja, eu já tenho uma variável que tem esse valor, eu posso
criar uma outra variável para tratar esse valor. Assim como eu também posso tratar já o valor de uma informação que eu pego diretamente de um campo. Aí eu preciso referenciar o ID ou o name ou alguma outra informação do campo para conseguir fazer isso. Beleza? Na próxima aula, então, a gente vai ver aí como a gente cria as variáveis de data layer, que é um outro local dentro do GTM que nos traz muita informação, principalmente para e-commerce. E até lá!